E o Senhor tem me dado uma palavra para esses dias, para preparar o nosso coração para o que virá. Eu queria que você abrisse em Marcos 8. E essa foi uma palavra que a Gi acabou compartilhando com a gente ontem, depois da oração. Foi depois, né? Porque quando as câmeras se desligaram, pior ainda aconteceu. Gente jogada no chão, por cima da outra, aquela coisa assim. É maravilhoso viver isso. E eu estava pensando ontem, né, que essas reuniões de orações com poucas pessoas, a gente fazia muitos anos atrás. Né, a gente amava se reunir para orar. Qual era o esporte favorito? Reunir para orar. Gente, era muito bom. Porque acontecia muita coisa linda. E quando você está orando com pessoas que você tem intimidade, você é enraizado com o Senhor, eu não sei se já aconteceu contigo, mas naquele momento ali não existe vergonha de liberar palavras. Não tem microfone, não tem câmera. Então naquela época não tinha tanta exposição. Era tão bom de liberar as palavras. Olha, eu vejo isso sobre você, eu vejo aquilo sobre você. E hoje a gente sofre tantas intimidações para liberar aquilo que Deus tem derramado. Porque agora não é mais 4, 5 numa sala. Ontem tinha 14 mil mulheres online numa live à meia-noite. Hoje nós estamos aqui com 12 mil mulheres online. Não sei quantas vezes mais a quantidade de pessoas que estão aqui. Fora os vídeos que eu recebi de mulheres que estavam em 10 numa casa só, adorando e orando. É um movimento que vem do Senhor. E eu queria ler com você Marcos 8, capítulo 22, que diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos e foi dos olhos do homem mais uma vez. E a sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Meu Deus. Jesus. O Senhor não esconde aqui. E deixa eu te falar uma coisa: não compare o seu processo de cura com o processo de cura de ninguém. Não compare aquilo que Deus está fazendo na sua vida com o que Deus fez na vida do fulano. Eu lembro que quando o Senhor restaurou meu casamento, meio do Telmo, nosso casamento é um casamento restaurado pelo Senhor. Muitas pessoas vinham e comparavam, né? Até outro dia que na igreja mesmo uma moça falou. Ela disse assim: nossa, eu estou na mesma quantidade de tempo separada, faz 4 meses. Eu lembro que nós ficamos 4 meses separados e voltamos, Deus nos restaurou. E ela disse assim: agora eu estou esperando. Eu falei: não faça isso. Não compare o seu processo com o meu processo, porque Deus nos vê de maneiras diferentes. Então, por favor, não compare. Muitas vezes você está até machucada, ferida, entristecida, porque você acaba comparando o que Deus fez. Ele não vai fazer igual, Ele faz diferente. E a gente pode ver nos evangelhos vários cegos sendo curados, e Jesus não curou nenhum em série. Eu amo a maneira de Deus agir, porque aponta como Ele é diferente, Ele faz as coisas diferentes. De tantas curas que eu já enfrentei na minha vida, nenhuma delas foi igual. Eu já fui curada no meio de uma conferência, jogada no chão no meio de uma conferência. A presença de Deus veio sobre mim. Como eu já fui curada no meu quarto. Como eu já fui curada num culto de domingo que eu não esperava muita coisa. Como eu já fui curada numa quinta-feira aqui em cima. O Senhor tem maneiras de nos tocar. Não ponha métodos aonde Deus coloca o Espírito. Não coloque métodos aonde Deus faz como Ele quer. E eu queria que você abrisse agora a mão disso.
Mas nós vemos uma coisa muito interessante aqui. Algumas pessoas trazem um cego até Jesus para que Jesus o tocasse. Você vai ver que não é o curasse, é o tocasse, porque o toque de Jesus tem poder de curar. Muitas mulheres vêm para a reunião de mulheres aqui a convite de uma amiga. Quem está aqui hoje a convite de uma amiga? Levanta a sua mão. Sua amiga insistiu tanto. Olha aí, gente. Quem está aqui pela primeira vez? Eu não fiz hoje essa pergunta. Pela primeira vez. Amém. Hoje eu imaginei que nós íamos ter poucas visitantes e mais da casa. Por isso que essa palavra hoje veio sob medida. Mas as pessoas querem que nós sejamos tocadas por Jesus, porque o toque de Jesus produz cura na nossa vida. Quando eu comecei a sentir fome e sede por Deus, há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu lembro que eu comecei a buscar muito Deus, de tudo quanto é forma. Eu ia em culto, se tivesse um culto, eu era Zé Cultinho, se tivesse um culto lá no monte, eu lembro que tinha um monte que acendia tudo, pois eu estava lá no monte, não importa. E eu lembro que aquela fome, aquela sede de Deus, me levou para ser tocada por Jesus, mas eu fui curada por Ele. Eu não imaginava as intervenções que o Senhor ia fazer. E eu quero dizer que você chegou até aqui talvez por convite, ou chegou nessa live por um convite de alguém. Participe, é bênção. Jesus vai tocar você. Mas Jesus quer muito mais do que tocar você, Ele quer curar você. E diz aqui, Ele fala um ponto muito importante. E tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O Senhor tem feito isso comigo e com você. Ele vai nos pegar pela mão e nos tirar da nossa cultura vigente, daquilo que nos influencia demais, daquilo que traz sobre nós uma cultura que não é a cultura do céu. Ontem orando, o Senhor trazia muito forte ao meu coração, dizendo assim: filha, o que eu quero fazer é algo novo e lindo, não roda com aquilo que está hoje. Por exemplo, quem é da época do videocassete? Meu Deus, tem mais de 40 anos. Bem mais. Quem é da época daquela fitinha, de fita mesmo, a cassete mesmo, que a gente gravava? Você pegava a caneta, não pegava a caneta? Para rodar ela. Meu Deus, cheiro de naftalina. Né? A gente tinha isso. Eu lembro que eu pegava na rádio, ficava ali esperando a minha música favorita passar. Não era? E tinha que apertar os 2 botões. Às vezes apertava errado. Quantas vezes aquilo lá mastigou toda aquela fita? Eu dizia, é a minha preferida. Aí chegou a época do quê? Dos CDs. Quem é a época dos CDs aí? Colágeno em dia, isso. Mas, escute o que eu vou falar. Aquele aparelho era um aparelho que reproduzia um formato. Só que veio um novo formato. E se a gente tentar colocar o formato antigo no formato novo, não vai rodar. Tem música, está gravado, mas não roda. Você consegue entender? Criciúma. Mulheres dessa cidade e região, mulheres do Brasil. O que o Senhor está prestes a derramar não roda no nosso drive. Ele vai precisar fazer uma mudança no odre. É por isso que a Bíblia diz que o odre tem que ser compatível com aquilo que ele vai receber. Um odre novo precisa um vinho novo precisa de um odre. Porque se jogar um vinho novo num odre velho, ele vai se arrebentar. É por isso que o Senhor teve que tirar esse cego do povoado dele, da cultura dele. É por isso que às vezes Deus nos tira e você não entende, até da parentela. E a gente fica pensando, Deus, por que eu estou me sentindo tão sozinha nesse tempo? Porque eu preciso te tocar de uma maneira diferente, sem intervenção. As palavras são muito poderosas. Por isso que você precisa sempre pensar antes de falar.
Eu sei que tem mulheres que têm um temperamento de falar mais, né, de falar muito. Outras são mais quietinhas. Mas independente do seu temperamento, a sua palavra tem poder. Cuide com o que você fala. O que você fala pode destruir uma pessoa, pode construir uma pessoa. E às vezes, o Senhor precisa nos tocar separado do nosso bando, para que não tenha nenhuma intervenção. Algumas mulheres, o Senhor vai fazer tão diferente com você, que a sua família não vai reconhecer você. Inclusive, quando você chegar na sua parentela, a sua postura é outra. Sabe o que vai acontecer? Você vai ensinar coisas novas para elas. Porque fora do povoado tem toque e cura de Jesus. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente é conhecido dentro da nossa família como cego. Às vezes a gente é conhecido na nossa família com um grande rótulo. Ah, fulana, aquela ali nunca vai dar nada. Ah, aquela lá não sabe cozinhar. Aquela ali, problemática. As pessoas constantemente colocam rótulos. E às vezes são até rótulos justos. Que essa gente é mesmo. Eu até queria que você parasse de se olhar como uma vítima hoje. Você pode parar de se olhar como uma vítima? E se olhar de verdade como você é. Será que eu realmente sou chata? Uma pessoa falou para mim assim essa semana, achei tão legal. Porque isso é muito parte de uma construção pessoal. Ela disse assim para mim: eu estou observando na minha vida muitos relacionamentos quebrados. Eu ando com uma pessoa até um ponto, daqui a pouco aquela pessoa me larga. Daí eu ando com outro bando, aquela pessoa me larga. Ela assim, eu não tenho amigas de longas datas. E sabe o que eu parei para pensar? Ela falou para mim: será que eu sou chata? E eu falei para ela, conheço ela, né? Eu falei para ela: não, você não é chata, mas eu acho que você é indiscreta. Ela me olhou bem sério. Eu acho que você acaba soltando algumas coisas e as pessoas gostam de ter relacionamento de muitos anos com pessoas confiáveis. Então quando você solta, as pessoas já pensam, não posso confiar. Relacionamento de anos precisa de uma base sólida, não pode estar ruída. Quer construir relacionamento de anos, base sólida, seja confiável. Eu achei lindo ela chegar a essa conclusão, porque ela disse assim para mim: eu entendi o que eu estava fazendo e eu vou começar a fazer diferente. Sabe de uma coisa? Às vezes Deus vai precisar tomar a gente pela mão e tirar a gente do povoado da gente, tirar a gente da cultura, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Quantas mulheres aqui o Senhor pode tirar do teu povoado? A gente levanta a mão, mas a gente não quer, gente. No ano de 2011, eu estava orando lá no meu quarto. E o Senhor falou comigo assim: eu vou te tirar dessa terra, de Criciúma. E quem é criciumense vai concordar comigo, não sei se todos, mas a grande maioria que eu conheço, que moram aqui em Criciúma, Santa Catarina, ou arredores, né? Sara, Araranguá, que é arredores. A gente mora num paraíso escondido e perdido, tá? Se você nunca saiu de Criciúma, você não sabe o que isso significa, mas aqui é um paraíso, uma cidade pequena. E eu lembro que eu não queria sair daqui. Eu falei: Deus, eu não quero sair daqui, mas eu vou te tirar do teu povoado. E em 2012 veio a transferência, o Telmo era militar, e a gente foi embora para Belo Horizonte. Ficamos 1 ano e 8 meses em BH, que me trouxe vários frutos bons. Tá aqui a Ana e a Carol que vieram de lá, a Cláudia que vieram de lá também, que foram minhas amigas lá em Belo Horizonte e acabaram seguindo até Criciúma e amam Criciúma, não amam? Estabeleceram raízes aqui, não estabeleceram? E o Senhor me tirou do meu povoado. Mas como foi importante receber o toque de Jesus e as mãos de Jesus fora do meu povoado, porque o Senhor, para nos curar, Ele vai nos tirar do meio, muitas vezes, das pessoas ao nosso redor. Sabe por quê? Você vai voltar para o povoado totalmente diferente. A Bíblia diz o seguinte: em seguida,
Ele cuspiu nos olhos do homem. Gente, Jesus cuspiu nele. Às vezes a gente lê umas coisas nas escrituras que eu fico assim, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não tinha outra forma, né, de curar o cego? A Bíblia diz que com a saliva, o Senhor cuspiu nos olhos dele para trazer cura. Existem palavras do Senhor que trazem cura para o nosso coração, que abrem os nossos olhos. Sabe, existem palavras que nos curam. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem é que a cura não havia sido completa. E eu penso assim, se Jesus, que era Jesus, tocou nos olhos daquele homem e a cura não foi completa, a culpa não era de Jesus. Existia algo que precisava ser completado na vida daquele homem. E eu queria que você abrisse em Tiago 5. Ah, Jesus. Deixa eu abrir aqui o iPad. Tiago 5. Espera aí. É capaz de vocês acharem ou não? Gente. A minha mãe me ajudando depois de Hebreus. Mãe é mãe, né, gente? Achei, obrigada, mãe. Tiago diz algo muito interessante. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E eu falei assim, Senhor, por que algumas curas não são completas na nossa vida? Por que ainda, mesmo frequentando a igreja há muitos anos, eu converso com muitas pessoas, por que ainda pessoas que frequentam a casa, por que olhando para a minha vida, muitas vezes, pastoreando, cuidando de pessoas, tendo uma vida contigo, por que ainda, às vezes, a minha cura não é completa? Eu vejo ainda pessoas como árvores. Por que em algumas áreas ainda nós acabamos muitas vezes falhando? Por que existem áreas que não são completamente curadas na nossa vida? E o Senhor falou comigo, filha, antes de todo o derramamento do meu espírito, existe um tempo de limpeza e de confissão de pecados. Eu converso com algumas mulheres que me dizem assim, eu tenho uma grande dificuldade de crescer na minha vida com o Senhor. Eu até começo, eu vou no culto, eu começo meu devocional, eu compro um devocional pronto, eu começo a orar, eu jejuo, mas eu não tenho constância, eu não consigo ter uma vida com Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Se na sua vida existe ainda alguma coisa oculta, essa coisa oculta é espaço para o inimigo. Isso vai impedir o teu crescimento com o Senhor. E essa noite o Senhor me disse que vai ser uma noite de uma grande limpeza, de um tempo de grande confissão. Eu lembro um domingo aí atrás, vários domingos aí atrás, uns meses atrás, eu estava aqui num culto de domingo aqui na frente, e me veio uma mulher carregada pela família. Ela estava carregada, assim, quase não andando, e eles segurando ela. E ela chegou até a mim e eles disseram, olha, ela já tentou suicídio 5 vezes. E nessa última vez ela quase conseguiu. E nós não sabemos mais o que fazer, nós vamos internar ela. Mas antes de internar, a gente queria muito que você orasse, que a igreja orasse. E eu vi aquele povoado trazendo aquela mulher. Os filhos, o marido, irmãs.
a mãe dela, desesperada, todos eles sem dormir, vigiando ela. E ela sentou do meu lado assim, bem mal, e o Senhor me deu uma direção. Eu falei para eles: vocês conseguem esperar lá no final e deixar só eu com ela aqui? E eles, claro, soltaram ela, ela sentou do meu lado. Aí eu falei para ela: agora pode respirar. Ela me olhou, assim: respira, pode respirar. Aí ela achou meio estranho. E eu falei para ela: o Senhor me mostrou o que está acontecendo com você. E ela disse assim: o quê? Eu falei: tem algo escondido dentro da sua vida e você não tem coragem de confessar para ninguém. E para não confessar, você prefere a morte. Essa mulher começou a gritar aqui na frente. E no meio daquela palavra eu ainda disse: sabe o que aconteceu? Foi isso e isso. O Senhor me mostrou na hora. Eu orei por ela. Eu disse assim: só tem um caminho, porque ninguém vai conseguir impedir o suicídio. Ninguém. Mas existe um caminho de vida para você, e é de vida, e vida em abundância. Eu falei para ela, porque o diabo está mentindo que acabou. Não acabou, só está começando o que Deus quer fazer na sua vida. Você chegou num lugar de vida. Só tem um caminho, a confissão. E ela falou: mas se eu confessar, ninguém vai me perdoar. Eu disse assim: vão te perdoar. O Senhor vai te tirar do povoado, vai curar você, vai devolver visão a você, e a sua própria vida vai curar a sua família. O Senhor me mostrou aquele dia. Eu falei: lembra daquele endemoniado? Disse para ela: você lembra do endemoniado que foi curado? E ele disse: eu vou te seguir, Jesus. O Senhor falou: não, volta para casa e vai lá recuperar o que você perdeu como família. O Senhor vai te dar graça para você recuperar tudo o que você perdeu, como mãe, como esposa, como vó. Para a glória de Deus, gente, essa mulher está salva, curada. Às vezes eu vejo ela entrando aqui na igreja, eu nem acredito. Um sorrisão. A confissão tem o poder de libertar, de libertação. Inclusive em áreas que você nem sabe. Por exemplo, outro dia uma pessoa tinha um problema numa área da vida dela, e ela estava conversando com alguém. Aquele alguém falou daquele mesmo problema de uma forma tão diferente. E ela disse assim: eu vi tudo no meio da conversa. Ela disse: sabia que eu passo por isso? Eu ficava me culpando. Mas tu também passa? Ela assim: sim. E o que você fez? Eu fiz isso. A outra falou: mas é o que eu vou fazer? Quando você expõe a sua vulnerabilidade, quando você é de verdade. Você sabia que o evangelho é o evangelho de verdade? Mas por muitos anos a gente viveu um evangelho, muitas vezes um evangeliquismo de perfeição. Não existe uma pessoa só perfeita aqui. Eu amo quando o Tiago diz assim: você quer ser curado? Porque se você quiser ser perdoado, é só confessar para Deus. Depois de um culto como esse, chove confissões. Mas as pessoas vêm com uma indagação para mim: pastora, mas não adianta eu confessar só para Deus? Ele perdoa. Deus é aquele que nos perdoa dos nossos pecados. Mas para a gente ser curada mesmo, a gente precisa confessar. Sabe por quê? Tudo que é escondido, tudo que é treva, é ambiente do inimigo. E quando você tem alguma coisa escura dentro de você, é como se o inimigo estivesse habitando dentro. Quando a clareza, quando a verdade é igual. Não sei se você já passou por essa situação de no seu trabalho ter um complô contra você, né? Se levanta duas contra. Você já observou que na hora que você chega, o ambiente está pesado? Por quê? Tem coisa escondida. Às vezes no próprio casamento, tem mulheres passando lutas em casamento. O lugar do casamento tem sido um lugar difícil, porque tem coisas escondidas. Casas que não prosperam, famílias que não prosperam. Meu Deus, parece que o dinheiro é jogado num saquetel furado. É inexplicável. Não tem condições, a gente se organiza financeiramente. As pessoas falam: parece que não vai, por quê?
existem coisas escondidas, injustiças. Inclusive, a gente conversou com uma família que eles não prosperavam, tinha uma empresa. E eu falei para aquela mulher, tem algo na casa de vocês, alguma injustiça financeira escondida. E ela disse assim para mim, pastora, da época dos cheques, ela falou, tem um bolo de cheques que foi devolvido que eu nunca paguei. Escondido. Eu falei para ela, pois procure cada um deles e pague cada um deles. Tire essa injustiça, isso escondido da sua vida, e você vai ver a sua casa prosperar. Porque o evangelho é um evangelho de restituição e de verdade. O Senhor está falando para nós hoje, ei, deixa eu limpar a tua casa. Deixa eu trazer limpeza no seu coração. Deixa eu trazer verdades. Meu Deus. Aquele homem faz assim, ó. Eu não consigo ver. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Pois hoje o Senhor está falando para você que você vai sair daqui com a cura completa. Só que são dias de confissões, são dias de falar a verdade. Como eu disse, Tiago, ele diz assim, olha, confesse um para os outros para você ser sarado. Agora me diz, quem confessa pecado um para o outro consegue ter asa de anjo um para o outro? Quando foi comigo, quando eu entendi esse princípio, eu fiquei muito envergonhada por 2 semanas. Em guerra. Eu pensei, ninguém vai saber. Não vou contar. Só Deus sabe, é o suficiente. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. E eu lembro que na época eu chamei a Gisele, lembra? Há muitos anos atrás, 20 anos. A Vitória acho que era bebezinha. Eu peguei a Vitória bebê no colo. Não dirigia. Botei ela, as minhas bolsas. E eu falei, Gisele, eu vou chegar aí para conversar contigo. Mas tipo assim, ó, se tu não quiser mais ser minha amiga, depois dessa conversa, tudo bem. Não foi? Porque eu tenho coisas que eu preciso falar, preciso abrir do meu coração. Eu preciso botar luz dentro de mim, eu preciso limpar o que está aqui dentro. Nós botamos uma cadeira uma na frente da outra. E aquele dia eu confessei tudo. Sabe de uma coisa? A luz brilhou dentro de mim. E foi tão maravilhoso que naquele dia, ela olhou para mim e disse assim, tudo isso que tu confessou, aconteceu comigo. Eu nunca tinha tido coragem de confessar para ninguém, agora eu quero confessar também. Ai, graças a Deus, Senhor. E a gente oramos uma pelas outras, porque é prática. Ela orou, Deus, a Vivi confessou, e agora eu quero abençoá-la. Senhor, cura ela agora, das feridas, das marcas do passado, dos erros, das sequelas, até das consequências. E a cura desceu. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas verdadeiras. Talvez a obra que o Senhor tem feito na sua vida tem te visto ver as coisas distorcidas. E coisa triste é você conversar com alguém que não vê com clareza, vê distorcido. Eu até combinei que eu vou ministrar sobre isso. Eu vou ministrar sobre a ótica de cada um, que é muito diferente uma das outras. Nós temos uma visão de mundo muito diferente um dos outros. Se chama cosmovisão. A minha cosmovisão, a forma como que eu fui criada, é muito diferente da forma que você foi criada. Às vezes nós estamos falando das mesmas coisas, mas de maneiras totalmente diferentes. Estamos entendendo as coisas distorcidas. E Deus quer trazer cura e clareza. Aí agora, lá no 24, diz assim, recuperando aos poucos a vista. O homem respondeu, eu vejo as pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Às vezes a gente olha para o nosso marido e parece uma árvore andando.
Às vezes você olha para sua sogra e parece uma árvore andando. Menos o meu genro, não me olha assim. Às vezes a gente olha para as pessoas e não vê como elas são. A gente precisa ter a nossa visão ajustada para o outro. Eu queria que você olhasse aí para o seu lado, a pessoa que está do seu lado. Olha, mas olha de verdade, não é aquele olhar. Olha. Você já agradeceu por ter ela na sua vida? Olha bem. Pessoas são presentes. Olha. Nenhuma riqueza nessa terra se compara a pessoas. É por isso que no céu a gente não vai levar nada dessa terra, mas a gente vai levar aqueles que nós ganhamos para Ele. Agora essa pessoa que está aí do seu lado, se você tem um pouco de relacionamento com ela, procure pessoas que você conhece agora, tá? Que você já tem uma caminhadinha assim. Quantas vezes você já olhou para ela como árvores? Quantas vezes você não viu ela de verdade? Quantas vezes a gente não vê as pessoas? Sabe? A gente não tem senso de valor mais com as pessoas. A gente não vê mais elas. Eu tenho uma avó de 90. Minha avó tem 92 anos. A minha mãe está aqui sentada. Eu tenho pai. Eu tenho irmãos. E outro dia eu estava com eles. E eu comecei a olhar para eles. E eu pensei, vai passar. Os anos estão muito rápido. E eu disse para o Senhor, não me deixa ver eles como árvores. Me deixa enxergá-los. E aí, eu estava lá na casa da minha avó tomando café. E a garrafa dela era aquela ainda que abre, assim. E às vezes sai um pouco fora da xícara. Viu aquela garrafa? E eu olhei para minha avó e o Senhor olha para ela. Ela não pode caminhar para ela comprar uma garrafa de térmica nova. E a minha avó é muito caprichosa. Com certeza, dentro das necessidades dela está uma garrafa térmica nova que só aperta no botãozinho sai o café. Aquele dia eu escolhi não olhar minha avó como uma árvore, mas como ela é. Essa semana minha tia foi lá e entregou a garrafa térmica nova para ela. Olha isso. Ela não me enxergou como uma árvore, porque ela botou a garrafa térmica na frente dela, pediu para minha tia bater uma foto e me mandou um áudio. Obrigada por ter cuidado da minha mesa, por ter cuidado de mim. Mas nós estamos nos relacionando com as pessoas, olhando para elas, sabe como? Como árvores. Nós não estamos vendo o valor que elas têm, as peculiaridades delas, quem elas são na nossa vida. Nós não valorizamos mais. Hoje eu estava sem voz, estava um pouco de frio, acho que era febre. Tomei remédio, deitei. De repente cheguei lá no quarto do meu marido. Ele abriu a porta. Amor, eu trouxe um bolo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem gosto, sem nada. Mas foi o mais fit que eu achei. Só para tomar um café contigo. Daí eu falei, tá amor, eu nem estava com muita fome. Eu falei, tá, põe na mesa, eu já vou lá. Ele assim, não se preocupa, eu vou fazer o café. Aí eu assim, eu gosto de café fraco. Ele fez um café bem ralinho. Eu sentei ali e eu pude olhar um homem não como uma árvore, mas eu olhei como ele é. Um marido cuidadoso.
Às vezes nós não estamos enxergando aquilo que nós precisamos enxergar. Sabe? Às vezes seu filho tem autismo. Às vezes você está passando uma guerra dentro da sua casa. E tudo quer que você olhe como árvore, distorcido. E o Senhor está falando: ei, eu quero tocar nos teus olhos hoje para que você veja claramente como eu vejo. Às vezes nós colocamos rótulos em pessoas no nosso povoado, sabe? Eu conheci uma mãe que tinha uma menina com deficiência. E essa menina muito adulta, na hora de tomar banho, a mãe dava banho e trocava as roupas da menina. Quando o médico ficou sabendo, o médico falou: sabe o que impede essa menina de crescer? É que você pare de tratar ela como alguém que não consegue, porque ela pode. O que vai fazer essa menina desenvolver é você tratar ela, deixa ela tomar o banho, deixa ela se vestir. Sabe o que Deus está fazendo hoje conosco, curando a nossa visão? Agora olha de novo para essa pessoa. O que você vê? Você que está em casa, olhe para os seus, o que você vê? Ah, Jesus, obrigada. No versículo 25, Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão ficou completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez, ver como ele era. Então Jesus se despediu dele e disse um segredo. Olha isso. Ao voltar para casa, não entre mais no povoado. Ao voltar para casa, não carregue a sua cultura. Ao voltar para casa, não carregue aquilo que você tinha até então. Ao voltar para casa, carregue a cura que o Senhor colocou dentro de você. Tem mulheres aqui que tiveram as suas mães muito difíceis, que não tiveram boas mães. Mulheres que não tiveram um legado para carregar. Sabe por quê, gente? Porque eu acredito que o Senhor está entregando para a nossa geração de mulheres hoje um legado que a gente precisa ser responsável para transferir para os nossos filhos. Eu achei tão lindo que a Vitória me falou. Minha filha casou faz um mês, está aqui. E ela foi no aniversário da sogra, na casa, né, da Cris. E estava lá as tias, né, do Marco, do esposo dela. Tias mais velhas e tal. E lá na casa do Marco casou os 3 filhos. Os 3 irmãos do Marco, as 2 irmãs casaram, né? São 3 filhos, casaram menos de um ano. E as 3 noivinhas estavam ali. Olharam para as tias. Eu achei aquilo muito forte. A Vitória disse que elas pegaram cada uma caneta e um caderno na mão. Foi assim. Pegaram o celular para fotografar e falaram: não passe da nossa geração os ensinos de vocês. Como é que tira mancha de roupa? Elas. Assim, tá, mancha de roupa. Como é que faz não sei o que? Assim. Posso falar? Nós temos que transferir um legado. Sabe o que eu vi hoje? Mulheres se levantando dizendo que não querem ser mães. E muitas aplaudindo. Sabe de uma coisa? Deus está contando comigo e com você para transferir um legado para uma geração. E posso te falar mais: o seu filho não vai precisar ter que sair do povoado. Ele vai carregar o legado. Ele vai ter um legado para carregar. Ele vai dizer assim: não, eu vou carregar o legado da minha mãe. Lembra de Timóteo?
da avó Lloyd, a mãe Eunice. Paulo mesmo disse: olha, aquilo que estava na tua avó e na tua mãe, eu vejo claramente em você, Timóteo. Que mulher sábia que transferiu uma essência. Agora, algumas de nós que viemos de lugares, nós vamos entrar em casa sem entrar no povoado. Nós vamos entrar na nossa casa curadas. O Senhor hoje está curando a sua visão para pessoas. Você que tem dificuldade de relacionar com pessoas, o Senhor vai colocar dentro de você um amor por vidas. Um amor. Você não vai mais olhar aquela pessoa como você olhava. Você vai passar a valorizar e a ver com nitidez. O Senhor está fazendo uma limpeza hoje aqui. Está limpando você. Deixa eu falar algo específico. Algumas mulheres aqui passaram por traições de maridos. Alguns homens com problemas graves com pornografia. Problemas graves com dinheiro. A gente tem visto como que a autoridade do homem tem sido tão atacada nessas áreas. E você não consegue confiar mais. Difícil. Você está dentro de casa, mas está sangrando. E a cura para você é, você consegue enxergar ele como árvore, não mais com nitidez. O Senhor está curando você nessa noite. O Senhor está falando para você: dê uma segunda chance de confiança. Confiança. Quando nós confiamos, é como se aquela pessoa não nos devesse mais nada. O Senhor vai começar limpando o seu coração, a sua casa e a sua vida. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. A sua desconfiança não impede ele de errar. A sua desconfiança não é um protetor para que ele não erre. As suas olhadas no celular não protegem. Se não for o Senhor que guardar a tua casa, não existe nada que possa guardar. Mas o Senhor quer trazer cura nas famílias hoje. E quer restaurar a tua visão. Lembra do que eu falei na última quinta? Do perdão. Eu falei na última quinta que nós dizemos que perdoamos, mas dentro da gente às vezes ainda existe raízes de amargura. O Senhor está limpando isso hoje aqui. O Senhor está restaurando a tua visão e a tua cura. Você que tem vindo para o Senhor e você se sente inacabada, você se sente pela metade, parece que o processo não está concluído. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel até o fim para completar. Eu declaro que nenhuma injustiça, escute o que eu vou dizer para você, nenhuma injustiça está longe dos olhos do Senhor. Ele é o justo juiz. Ele sabe de todas as coisas. E o convite do Senhor hoje: deixa eu limpar a tua casa. Deixa eu te preparar para aquilo que eu vou fazer. Lembra do que eu disse lá da fita? Deixa eu preparar o odre, porque eu vou derramar algo novo que você precisa desfrutar. Se você estiver com a mente no povoado, você não desfruta. Se você estiver em mim e eu puder te retirar de lado e curar você, você vai desfrutar do que eu vou fazer. E nunca mais o povoado, a cultura, aquilo que quer roubar quem você é, vai te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida. Sabe por que eu digo isso? Que às vezes tem mulheres perto de mim, eu falo: vai fulana. Ah, não posso. Ah, eu não posso por causa disso, por causa do povoado. Sabe de uma coisa? Entra na tua casa curada hoje. Não carrega mais nada que não é teu. Você vai chegar em casa hoje, vai olhar para o seu marido nos olhos. Você que é casada. Para os seus filhos. E você vai dizer: eu não te vejo como árvores. Eles não vão entender nada. Eu não vejo você como árvore. Eu vejo você como você é. Eu te valorizo. O que eu posso fazer?
É uma garrafa térmica nova? É um abraço? É um reconhecimento? É uma validação? O que está faltando? Hoje entra a cura na tua casa através de você. Queria que você se colocasse de pé. Seja uma mulher em constante evolução. Deixa Deus te aprimorar, te melhorar. Olha, em nome de Jesus, se quiser fazer isso profeticamente, faz agora. Diz assim, ó, sai de mim essa coisa que eu não vou conseguir. Faz, sai. Isso, tira. Em nome de Jesus, sou filha do Rei. Sou filha do Rei. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou filha do Rei. Eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus, sai, diabo. Em nome de Jesus, sai fora. Glória a Deus. Aconteceu uma coisa muito legal lá. Eu sei que tem coisa que a gente tem que submeter ao processo, né? Eu sempre falo que uma lagarta, ela não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Porque tudo está dentro de um processo que ela precisa se submeter. Ela precisa ir para o casulo, né? Para depois se transformar numa borboleta. Não foram poucas as vezes que, enquanto eu buscava a Deus, eu dizia, Deus, me dá o inglês, eu quero falar inglês. Eu não queria me submeter ao processo, não. Eu não queria ir para a escola, eu não queria, né? Sabe aquele meme, amiga, vamos orar para nós falar inglês? Era tipo aquilo. Aí, quando chegou lá, gente, eu já passei muita vergonha. Mas assim, muita vergonha. Até agora eu estava ministrando em Fort Myers. E estava uma pastora americana. Só que ela olhou para mim, ela nem imaginava de que nacionalidade eu era. E ela estava ministrando junto comigo. E ela veio toda feliz me cumprimentar, falando inglês comigo. Gente, dá um apagão na mente. Aí eu olhei para ela assim, I'm sorry. Daí chamei outras pessoas para me ajudar. Aí conseguiram e tudo. Só que aí eu comecei a orar intencionalmente lá. Eu falei, Senhor, eu sei que eu preciso me submeter a um processo, e eu vou me submeter a um processo. Eu profetizei sobre a minha vida, eu sou uma mulher inteligente, e você tem que fazer isso com você. Porque geralmente eu falava, gente, já tenho 47 anos, nunca mais vou aprender inglês, minha mente já cauterizou. O que eu tinha que aprender, eu aprendi. E uma vez uma pastora, muito de Deus, me corrigiu, não fala isso. Você tem que profetizar sobre você a mente de Cristo, e Cristo é inteligente. E lá eu comecei a profetizar, sabe? Eu falei, não, eu sou uma mulher inteligente, eu vou estudar, eu vou aprender. Claro, eu estou falando sobre inglês, mas talvez você tenha outras áreas que você quer, e você às vezes tem medo até de cursar uma faculdade, medo de começar alguma coisa. Gente, nós somos muito travadas. Principalmente, deixa eu falar aqui, nós somos mulheres do sul do país, de cidade interior. A gente tem umas travas que às vezes a gente fala assim, quando Deus coloca a gente em alguns lugares, a gente fala assim, ai Deus, olha eu aqui. Deus fala, e o que tem? Sabe, a gente às vezes se coloca nos lugares que o Senhor não nos colocou. E aconteceu algo incrível, eu comecei a orar e eu pedi, tá Senhor, então me dá um sinal de que o Senhor está comigo nisso, que o Senhor vai me ajudar, porque eu sou um pouco judeoa também, gosto de um sinal. E gente, aconteceu algo incrível lá. Eu comecei a entender tudo que ele estava falando. Eu era igual uma coruja, precisava de atenção, não falava nada. Mas gente, eu comecei a dizer, e o Telmo desenrola mais o inglês, e eu comecei a falar, Telmo, ele está falando isso. Como é que tu sabe? Eu falei, eu não sei, eu estou entendendo o que ele está falando. E foram coisas sobrenaturais. E as pessoas falando comigo, eu ficava, sim. E eu não conseguia falar. E a minha amiga falou, você está entendendo? Eu estou entendendo, ele está dizendo isso. Como é que tu sabe? Eu falei, eu não sei, Deus está fazendo isso. E foi tão lindo. Porque, e aquilo que eu aprendi, eu estava uma esponja. Porque eu lembro que eu passei aquela vergonha que eu falei numa loja. A pessoa perguntou aí para mim em inglês, né? O que você quer, o que você precisa? E eu falei, somente mirar. Uma vergonha assim, do tamanho do mundo. E aí, eu estava lá e de repente a pessoa perguntou. E eu falei, I'm just looking. Eu só estou olhando. Aí eu falei, I'm just looking. Palavras que eu fui aprendendo, sabe, pronúncias. Então assim, eu quero deixar esse testemunho para você.
Não existe nada difícil para uma filha de Deus. Seja uma mulher em constante evolução. Deixa Deus te aprimorar, te melhorar. Olha, em nome de Jesus, se quiser fazer isso profeticamente, faz agora. Diz assim, ó, sai de mim essa coisa que eu não vou conseguir. Faz, sai. Isso, tira. Em nome de Jesus, sou filha do Rei. Sou filha do Rei. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou filha do Rei. Eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus, sai, diabo. Em nome de Jesus, sai fora. Chegou a filha do Rei. Mas muitas lições eu aprendi lá. Eu tenho muitas palavras guardadas aqui que estão como borbulhando dentro de mim. Não sei qual que eu libero primeiro, mas eu acho que essa é pontual para hoje. O Senhor me deu muita paz. Foi algo que eu aprendi nesses dias que eu estava lá. Deus acrescentou muito a minha fé. Eu tive a minha fé muito acrescentada. A minha fé tão pequenininha, ela cresceu tanto nesses dias. Eu vi tanta coisa linda acontecendo. E o tema da mensagem de hoje é: Deus está levantando mulheres com autoridade. Deus está levantando mulheres autorizadas, com autoridade. E eu queria ler com você uma palavra que me balizou para isso. 1 Crônicas 11. 1 Crônicas 11. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Olha com carinho. Escuta o que eu vou falar, presta bem atenção. Às vezes a nossa régua é muito baixa. Um dia eu falei com uma mulher, fez uma escolha errada. Eu falei para ela: por que tu escolheu isso? Tu tinha a opção de escolher algo melhor, por que tu fez isso? Ela: porque a minha régua é baixa. Qualquer coisa para mim tá bom. E às vezes a gente foi chamada para estar em lugares, mas a gente não consegue porque a nossa régua está muito baixa. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está levantando a nossa régua. Tem muita gente apertada, tentando voar no céu muito baixo. O Senhor está te dando limites de céu para você andar, para você caminhar. Receba essa palavra hoje. Recebe essa palavra hoje. Mas existe uma oração que eu sempre fiz, e um pedido para o meu marido. Porque quem é casado aqui, é incrível isso, como que você anda junto com o seu esposo. É muito importante a gente caminhar junto com o nosso marido. Ainda que tenham mulheres que têm uma liderança muito forte, não tem problema. Mas que elas caminhem em autorização com o marido, em concordância. Eu sempre falei para ele assim: Thelmo, não me deixe errar. Não me deixa andar desautorizada. Não me deixa me envolver em coisas desautorizadas. E todas as vezes que nós nos movimentamos aqui na igreja, na reunião de mulheres, na conferência, eu sempre, assim como Esther, ouço os homens que Deus colocou ao meu lado. Ouço o meu marido, ouço o meu pastor, ouço amigos que amam o Senhor. Então eu declaro hoje que você está com a régua levantada hoje. Eu até vou explicar isso. Outro dia a Isabela chegou em casa triste porque tirou uma nota baixa. E ela tirou 5. E a Bela, ela é muito inteligente. A Bela facilmente tira 10, 8,5, 9. Então é muito fácil para a Bela. E às vezes até sem estudar, eu fico impressionada. E aquele dia ela veio tão triste com aqueles 5. Não estava acostumada, falou: mãe. E aí eu perguntei: tá, e a turma? Mãe, teve uma menina que até chorou. Quase desmaiou. Porque ela tirou 4. E ela não conseguiu também. A turma toda foi mal. Mas só que, aí eu entendi. Então, alguma coisa aconteceu. Ou a matéria, ou a prova estava muito difícil. Assim, a professora com certeza, como foi todos, ela com certeza vai reaplicar a prova. Ela vai conversar com vocês. E eu depois, né, falei com o pessoal ali da escola, enfim. Foi resolvido, reaplicaram a prova. Mas se uma daquelas crianças tivesse tirado 10, a régua tinha subido.
Existem mulheres específicas aqui que Deus vai levantar a régua a partir de você na sua casa. Deixa eu explicar isso. Deus vai usar você para levantar uma régua, e as mulheres da sua família vão olhar e dizer: uau, posso, eu também consigo. Você vai aumentar o nível das pessoas. Não se preocupe, ai, fulana está fazendo igual eu. É porque você está levantando a régua, e as mulheres também querem voar junto com você. Elas também querem estar junto daquilo que Deus está fazendo. Que você seja uma pioneira, uma mulher levantada por Deus nessa hora. Que você suba a régua da sua casa para sua filha. Gente, eu não toco nada violão. Mas sabe o que é nada? É não sei tocar violão, de forma nenhuma. Mas há 15 anos atrás, mais 18 anos atrás, eu aprendi a tocar violão. E toquei. Mas eu só estava levantando uma régua para que a Vitória aprendesse a tocar. Vitória ela toca muito melhor do que eu. Então às vezes você vai se envolver em coisas, talvez você nem vai dar continuidade, mas você está abrindo uma porta para o seu filho passar, para a sua filha passar. Levante a régua da sua família. Seja estudiosa, sabe? Seja aquela mulher que rompe, que abre caminhos. Que não seja aquela: não, você não vai conseguir sim. Eu estou mudando meu linguajar, porque eu geralmente era uma mãe muito cautelosa. Ai, cuidado, ai, não sei. Agora eu comecei: não, eu vou criar uma filha corajosa. Aí às vezes a Isabela tem uma impulsão assim de alguma coisa, e eu vou lá querer podar, e na hora o Espírito Santo de Deus vem, eu falei: vai Isabela, que tu vai conseguir. E ela vai gente, ela foi em cada montanha russa que eu clamava o sangue de Jesus. Teve uma mesmo que eu me ajoelhei e falei: Deus, guarda minha filha, Senhor. Caí assim, ó, em negativo. E ela: mãe, eu sou uma menina de coragem. E eu falei: Telmo, me ajuda, faz alguma coisa. Eu tenho: mas isso aí, filha. Sabe como a gente precisa levantar a régua dos nossos filhos. Eu estava lembrando outro dia que eu falei assim para ela: olha, aqui você pode andar, porque é parque fixo. Aqui eles têm muito compromisso com a segurança. Agora esses parques que desmonta e monta. Eu já falava assim para a Vitória: sabe aquela coisa rodando lá? Já saiu gente voando, foi parar lá no céu. Eu acabava com o parque delas. Então, levanta a régua aí da sua casa. Posso ouvir um amém? Amém. Para de ser aquitosa tudo. Nada pode. Ai, não sei o que. Calma. Sabe, seja uma mulher encorajadora, equilibrada, para que você ensine os seus filhos também a voar a alturas. Quem está aí, está na fase que o filho vai começar a namorar, que está na fase já do namoro, de encontrar alguém, levanta a mão. Que Deus guarde você em nome de Jesus. Teu coração, a tua mente, todo ciúme caia por terra. Quem é mãe de menino, todo ciúme caia por terra em nome de Jesus. Que você seja uma sogra maravilhosa para sua nora. Eu abençoo uma nova cultura de sogras em nome de Jesus. Gente, eu conheci uma mulher lá nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conversar com ela. Rosane, o nome dela. Eu sentei com ela e ela disse assim: a filha dela tinha me dito: olha, Vivi, o meu marido e o marido da minha irmã buscam conselho dela. Eles querem a presença dela. Eu fui para ela, eu falei assim: a tua filha me contou que os teus genros te amam, que eles querem estar toda hora do teu lado, que eles te chamam. Qual é o segredo? Ela assim: se faz difícil. Deixa eles te chamar, deixa eles viver a vida deles, que aos poucos eles vão sentindo coragem de te incluir, e vendo que você não é invasiva, você vai entrando mais, e você vai sendo aquela mulher acolhedora, facilitadora. Por mais mulheres que levantem a régua e que sejam impulsionadoras nesse tempo, amém? Agora vamos à leitura. 1 Crônicas 11. Eu não saí de Crônicas ainda. Eu estou em 1 e 2 Crônicas, e eu tento sair e eu volto. E cada volta minha num versículo eu fico assim: meu Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor tem falado muito comigo nesses 2 livros. E encorajo você a pegar a sua Bíblia aí e destrinchar 1 e 2 Crônicas. É um livro que traz muito ensinamento quando o Senhor começa
a cumprir as promessas dele na nossa vida. O que fazer quando a gente começa a viver aquilo que Deus disse que nós viveríamos? Nós precisamos sermos instruídas para viver o que Deus tem para nós. Aqui no 11, 1 Crônicas 11 diz assim: então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom e falaram: somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava os exércitos de Israel. E o Senhor seu Deus lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel e será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Tudo se dobra ao Senhor no tempo oportuno. Às vezes nós não conhecemos a história, e uma passagem como essa passa tão desapercebida, mas tem tantos segredos. Quando Saul morre, Davi foi convidado por algumas pessoas ao redor dele a reinar sobre todo Israel. Israel, ele era dividido em províncias, o Judá e aquela coisa toda. E Hebrom, ele representava mais ou menos 10% do reinado de Israel. Só que Davi faz uma coisa que eu amo e nós deveríamos fazer sempre. E às vezes distraídas não fizemos, mas sempre quando eu lembro e quando o Espírito Santo me acorda, eu faço. Davi ouviu as pessoas que amavam ele, que queriam bem dele, que sabiam que ele era ungido do Senhor. Mas Davi fez uma coisa que nós deveríamos fazer sempre. Ele pergunta ao Senhor: eu devo subir a todo Israel ou eu devo ir para Hebrom? E o Senhor dá uma resposta para ele que vai provar o coração de Davi: filho, desce para Hebrom. Uma das coisas que o Senhor vai fazer para conseguir nos autorizar é destruir, aniquilar, acabar com a nossa vaidade. Davi, ele estava sendo tentado a dizer: não, eu sou rei de todo Israel. Ele ouviu o Senhor e obedeceu e desce a Hebrom, um lugar pequeno, pouco para ele. Sabe o que eu tenho descoberto? Que o menos é mais. Cada vez mais, menos. E eu vou repetir: cada vez mais, menos. O mundo vai dizer cada vez mais, mais. E vai achar que o menos é menos. Não é verdade. O Senhor está trazendo leveza sobre nós, graça sobre nós. Então ele vai e toma aqueles 10% que o aceitam. E sabe de uma coisa? Todo Israel não estava de acordo em levar Davi como rei, nem reconhecia a autoridade de Deus na vida de Davi. Existia um caminho de autorização. E quando a gente lê aqui, diz assim, que olha o que acontece. O Senhor, então ali em Hebrom, nos 10%, Davi fez um acordo. Se Deus me chamou, pode falar o que quiser. Mas não é assim não, gente. Por exemplo, aqui na igreja, eu acredito, eu e o Thelma, a gente fica muito de olho, porque os pastores se levantam primeiro sem título. Eles são pastores para depois serem reconhecidos pela igreja. Não existe: eu te dou uma carteirinha de pastor e agora você é pastor. Chegou muita gente aqui na Abapai, congregando aqui, dizendo assim: eu sou pastor. E o Thelma: cadê tuas ovelhas? Quem que você pastoreia? Quem que você cuida? Porque pastor tem cheiro de ovelha. Então existe um reconhecimento da igreja. A gente sempre espera o que a igreja está falando, o que a igreja está vendo. E é tão importante quando vocês vêm falar para a gente: olha, tal pessoa, tenho visto um coração tão pastoral naquela pessoa. Eu e o Thelma já ficamos de olho. Olha, a igreja já reconhece a autoridade. Porque aqui em Hebrom não foi só Deus, não era só um acordo com Deus, era com Deus e com as autoridades de Israel. As autoridades vieram e se dobraram e disseram assim: uau, é isso aí, Davi. Nós reconhecemos que assim como você no tempo de Saul liderava os exércitos de Deus, você agora foi chamado e ungido para ser rei de todo Israel. O lugar que Deus tem para você, você não vai tomar força, você vai ser convidado a ocupar por aquelas pessoas, talvez, que um dia disseram, vão dizer assim: vem, por favor, vem, esse lugar aqui é para você. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas por que aconteceu isso com Davi? E eu quero desenhar aqui
um caminho para falar sobre autoridade. Como que, às vezes, até na nossa casa, nós somos tentadas a perder a autoridade de mãe que temos e deixar o nosso filho mandar na nossa casa. Às vezes nós nos esquecemos quem somos, a palavra que temos, o senso diretivo como mãe que temos. Deixamos, às vezes a gente fala, filho, você quer isso ou quer aquilo? Gente, às vezes a criança não tem noção de escolha. É você que tem que decidir. É você que vai moldar. Outro dia eu convidei uma moça, vamos tal lugar? Ai, deixa eu ver se ele quer. Ele quem? Criança de 5 anos. Eu sou da época que eu ia com a minha mãe onde ela ia. Não tinha esse negócio de dizer, mãe, não quero. Não quer, vai sem querer mesmo. Senta e fica sem querer. Tô aqui, ó, bem, viva, não... Tudo certo. A gente tem que começar a exercer autoridade, porque exercer autoridade dentro de casa é saudável. Gente, às vezes quando a Bela faz o que quer lá em casa, eu percebo que ela fica meio assim, se colocando no lugar que não é dela. Mas é só eu dar uma rodada, já era. É só eu falar assim, quero isso aqui organizado, aquilo ali arrumado, daqui 5 minutos quero tudo no banho. Gente, ela se transforma numa pessoa mais querida. Mãe, te amo, mãe. A criança clama por limites, sabe? Por cuidado. Então exercer a autoridade é sim de Deus. Não é autoritarismo, eu já vou explicar isso. Mas é autoridade, o seu lugar. E eu queria começar trazendo para nós uma base do que é e qual é o significado de autoridade. Que a gente fala a mesma linguagem. E o significado de autoridade, ele é muito amplo. Ele é muito grande. Tanto no sentido, num olhar, vamos botar assim, olhar do mundo para a questão de autoridade, como no contexto bíblico e espiritual. E nós vamos ver, eu vou trazer um significado geral de autoridade. Primeiro, é um poder ou um direito de comandar, decidir e influenciar. E é a capacidade legítima de exercer controle, dar ordens. Por exemplo, a autoridade de um juiz. Na autoridade o juiz tem autoridade para definir, decidir. Outro dia eu estava na academia e tinha um homem fazendo perto de mim, meu marido assim, ele é juiz. Eu falei, meu Deus. Decide, eu penso, olha a responsabilidade dessa pessoa, decidir vidas, sabe? Tratar com justiça. Olha a responsabilidade. Um pai também, um pai de família, ele tem esse direito de trazer autoridade sobre os filhos. Bom, nós vamos ver que tem reconhecimento e competência e sabedoria nas autoridades. A gente vai ver a autoridade tal, a autoridade submeteu a um processo. Ele, por exemplo, uma pessoa que, vamos botar uma pessoa que, um médico numa área específica, vai falar, a pessoa vai dizer, nossa, ele é autoridade no assunto, ele tem conhecimento vasto sobre isso. Eu não sei, quando você está com uma situação difícil, você vai procurar alguém que tem autoridade no assunto, né? Alguém que já viveu isso. Agora, o que eu mais gosto é que existe um significado bíblico para a autoridade, e é nele que nós vamos nos apoiar. No contexto espiritual, a autoridade significa delegação do poder de Deus para agir no nome dEle. E tem uma palavra, gente, que está em Lucas 10:19. Que essa palavra ela tinha que estar escrita na nossa casa. E a gente tinha que ler ela todo dia, entender e deixar essa palavra entrar na nossa cabeça. Que diz assim, eis que vos dou autoridade. O que ele dá? Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Gente, eu ouvi um testemunho de uma mulher, e eu preciso contar isso para vocês. Eu ouvi tanto testemunho dessa mulher que eu falei para ela assim, olha, por favor, eu preciso que eu vou abrir o caminho para você escrever um livro da sua história. E esse livro ela era uma pessoa muito pobre, mas assim, muito pobre. Mas pobre assim, gente, de não ter o que comer. Pobre ao ponto de ela chegar no mercado pela manhã, ela me contava, e ela chegava e dizia assim para o açougueiro, isso há anos atrás, tem pelanca?
Aí eu falei, o que é isso? Ela assim, era o resto, quando eles matavam um boi, era o resto de pele que sobrava. Eu pegava aquilo, colocava dentro de um saco, ia para minha casa, retirava os retalhinhos de carne, porque com aquela carne eu e meus filhos iam comer. Nesse nível. E ela não tinha uma geladeira. Não tinha. Então era na vizinha que ela guardava as coisas dela. E quando ela pegava esses retalhinhos de carne, ela dizia assim para a vizinha, ei, bota aí o meu filé mignon na tua geladeira. Bota aí a picanha na geladeira. Daí a vizinha ria. Sério? Ela assim, eu estou profetizando, irmã. Uma mulher de muita fé. E o que aconteceu? Cidade pequena, no interior da Bahia. Ela disse que não tinha dinheiro para nada, mas tinha naquela época, no final do ano, um sorteio. Quem comprasse no comércio local ia ganhar um prêmio número 1, uma geladeira. Ia ganhar um fogão, chaleira, panela. Pois ela chegou pro marido dela, que era alcoólatra, e falou assim, sabe a geladeira? Eu vou ganhar. Ele disse, você é maluca? Aí ela disse que chegava de madrugada, pai, eu chamo a existência aquela geladeira aqui dentro da minha casa. É sério, gente. Eu marchava e dizia, eu chamo a existência a geladeira dentro da minha casa. Eu vou ter água gelada, gelo. Eu vou ter onde guardar a minha comida. E foi se passando os meses. Só que a maioria das pessoas que compravam, tinham vários tickets. A gente tinha poder aquisitivo, então tipo assim, tinha 50 tickets. E ela tinha um só. O ticket era para cima de R$20. Ela disse que ela tinha comprado um negócio de 20. Ela pegou, pois é esse aqui. E aí eles falavam, desanimando ela, capaz você vai ganhar. Tem gente que tem 50 tickets. E ela com a fé que Deus tinha dado para ela. Mas vai ser sorteado 50? Não é um só que vai ser sorteado, vai ser o meu. Eu tenho certeza, a geladeira é minha. E aquela cidade inteira começou a rir dela. E aí no dia que ela foi colocar na urna, né, ali, pois ela fez uma oração, sapateou em cima da urna. Lá na loja, onde é que a urna é aqui? Em nome de Jesus. Esse vai ser aquele que vai ser pego. Ela colocou, ela orou, eu chamo a existência, Deus. E eu ouvindo o testemunho, gente. Eu falei, meu Deus. E ela foi para casa, ela começou a orar. E aí ela teve uma paz, amém. Agora é só agradecer, a geladeira já vai vir. No dia do sorteio, a cidade inteira reunida na praça. E o povo ria dela. E ela levantava a mão, a geladeira é minha, hein? E o pessoal, essa mulher é louca. E começou o sorteio, vamos lá, um fogão. Aí ela, fogão eu não quero, pode dar para outro, Deus. Fulano tirou o fogão, isso não é para mim. Por último, a geladeira. Ela já foi se preparando lá para, eu fui indo lá para frente já. Vai ser eu de certeza, eu tenho convicção. E a moça que olhou para ela, pegaram uma piscina daquela de 1000 litros, abriram a urna, jogaram para cima, pediram para uma criança pegar. Até falaram assim para ela, chama então a tua filha. Ela assim, não, porque vão dizer que é marmelada. Qualquer um pode pegar, vai pegar o meu nome. Gente, e o marido dela ali olhando, e a cidade inteira olhando. Pois quando eles jogam o papel para cima, que eles pegam o papel, a mulher não contém o espanto dela, a geladeira foi para ela. E o Senhor disse para ela, não é sobre uma geladeira, é sobre o meu testemunho do meu nome nessa cidade, porque eu cuido e amo e sou um pai presente. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas eu falei, que autoridade é essa? Eu olhei para ela, isso precisa estar num livro. Eu falei, uma série do Netflix, eu não ia parar de te ver. Porque era história em cima de história, gente, de ela chamar a existência coisas impressionantes. Assim, para resumir, no final da história, não é o final ainda, porque ela é jovem, nova, mas só para te ter noção, essa mulher, ela profetiza que ela ia morar nos Estados Unidos. Tentou 18 vezes o visto. Fala para ela, esquece, você nunca vai pisar lá. Pois gente, o visto
bateu na porta dela. Sobrenaturalmente, essa mulher entrou nos Estados Unidos. Essa mulher, ela trabalhou para o Barack Obama. Essa mulher, inclusive, foi morar numa das casas das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Ela foi morar numa casa onde o casal não tinha filhos. E ela cuidou por 17 anos a fio daquele casal. Ela disse para mim: Vivi, eu passava creme no pé dele. Cuidei deles até 90 e poucos anos. Pois quando o homem está no leito de morte, ele pede os advogados, falou, ele ia dar toda a herança dele numa faculdade. Ele diz assim: eu quero que venham os advogados aqui, eu ainda posso decidir. Eu quero deixar toda a minha herança para essa mulher. A mulher que ganhou uma geladeira, ela não imaginava o que Deus ia fazer com o futuro dela. Uma mulher que abençoa missionários, vai para todos os lugares. Gente, eu ouvindo ela, a minha fé se agigantava de uma maneira. Porque nós precisamos entender que Deus está derramando autoridade, e nós precisamos tomar e possuir a terra. E não é só isso não. Você pensa que hoje ela é rica. Uma mulher simples, anda com roupa do Walmart de $2. Eu olho para ela e falo assim: não dá para botar uma... $2, tá tudo bem. Uma profeta de Deus. Aquela mulher tem uma autoridade nas palavras dela. E eu vejo muitas de nós tendo uma mesa para se sentar e comer como filha, mas preferimos as migalhas. Às vezes temos a mente encurralada, uma mente fria espiritualmente, uma mente carnal, porque a nossa vida é uma vida de alimentar carne todos os dias. Mas experimenta, você fecha a porta do seu quarto, não precisa sentir nada, um arrepio, nada. Você só vai dobrar o seu joelho e você vai dizer: Senhor, a minha vida, ela é tua. A partir de agora, eu quero que o meu espírito seja alimentado pelo Senhor. Eu quero agora ser uma mulher obediente. E você vai fazer uma coisa, você vai adorar a Deus. Pôr uma canção e começar a adorar o nome dEle. Eu te adoro porque o Senhor é o Rei do Universo. Quantas de nós não temos vocabulário para falar com Deus? Não sabemos os atributos de Deus. Você precisa conhecer o Deus que você serve. E você vai ver milagres e a autoridade do céu que flui do secreto para a sua vida. Eu quero te dar a injeção que eu recebi nesses dias. Eu não quero mais ser uma mulher de fé mediana. Eu quero ser uma mulher que tem uma fé acrescentada pelo Espírito, que vive a autoridade do Senhor. Ai, Jesus, estou pegando fogo. A autoridade também na Bíblia significa influenciar tanto o mundo natural como o mundo espiritual. Eu acredito, gente, depois o meu marido me corrige se o que eu estou falando não é certo. Eu tenho muito temor de falar algumas coisas, e eu vou falar para vocês se ele me corrigir. Vou voltar e dar a réplica. Se eu não der a réplica é porque está tudo certo. Mas eu acredito que tem pessoas que Deus confia tanto nelas, e que Deus deu uma autoridade tão grande para essas pessoas, que Deus é com a palavra delas. Às vezes elas liberam decretos e palavras, e Deus vai lá e assina embaixo, porque Ele está de acordo com aquilo. Pessoas que do nada começam a viver e ver o tudo. São pessoas autorizadas por Deus para essa hora. E é um domínio espiritual legítimo, porque a autoridade espiritual ela não vem da força, ela não vem do comprar, ela não vem de um lugar, porque assim, lugares eclesiásticos, você pode até enganar alguém, conquistar, não vem do lugar eclesiástico, não vem de um título de pastor, não vem. A autoridade legítima, ela vem através da obediência e intimidade com Deus. 2 ingredientes. Mas eu tenho intimidade com Deus. Vive uma vida de desobediência.
Eu não entendo, vou ser bem sincera agora, eu não entendo. Tem gente que passa, tem intimidade, ora com Deus, mas vive uma vida depravada. Anda com roupas que o Espírito Santo não aprova. E eu me pergunto, como que consegue? Como que consegue? Não vive uma vida de obediência. E obediência é renúncia. Você não faz o que você quer, você faz aquilo que Deus estabeleceu para você. É por isso que templos cheios, e muitas vezes sem autoridade, não tem autoridade para falar nada, para dizer nada. A autoridade, ela é um direito legítimo de agir, liderar, influenciar, com base naquilo que Deus está fazendo. E eu queria trazer as características de uma mulher. Nas últimas ministrações eu falei sobre ser uma mulher de sucesso. Desmistifiquei um pouco o que é sucesso. Mas hoje, se você, assim como eu, quer ser uma mulher de autoridade, quem aqui quer ser uma mulher de autoridade? Você já imaginou você chegar dentro de um hospital e você decretar vida e você ver vida? Você imaginou você entrar numa família destruída e a sua palavra trazer libertação e cura? Mulheres aqui que se cai uma pessoa endemoniada e sai correndo. Não, o Senhor não te chamou para isso. Você tem autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Primeira característica de uma mulher com a autoridade de Deus, ela tem legitimidade, ela é legítima. Como eu amo gente legítima. E dá para ver no olhar da pessoa, legitimidade. A verdadeira autoridade é legítima. Ela não é usurpada, ela não é forçada, ela não é manipulada. Hoje nós vemos, sabe o que? Muito acontece isso. Fulano é o meu selo de autenticidade. Por exemplo, eu quero entrar no mercado tal. Eu vou procurar quem é a autoridade nesse assunto. Vou bater uma foto com ele numa mesa. Ele me autorizou. Acontece isso muito no meio gospel. Fulano tem autoridade, eu vou me autorizar a partir da autoridade do outro. A autoridade é do outro, não é sua. A unção é do outro, não é sua. Não dá para derrama essa unção sobre mim. E as lutas para a unção, e as guerras, vai tudo. Então a autoridade, essa autoridade ela não é usurpada, forçada, manipulada. Sabe o que ela é? Ela é concedida. Seja por posição natural, sabe, por imposição de mãos, eu acredito sim. Eu lembro de vários momentos de eu orar e clamar a Deus, e homens e mulheres de Deus oraram por mim. Mas ela é concedida por uma vida de obediência. A autoridade sem legitimidade, sabe o que é? Abuso. E vou repetir, a autoridade sem legitimidade é abuso. Porque um líder, uma pessoa que está no lugar de líder, que não sabe quem é, se não tem autoridade, acaba abusando. Não é autoritarismo, é autoridade. Porque a autoridade verdadeira, sabe o que ela faz? Ela apoia, ela levanta, ela corrige, ela ajuda. Ela não usurpa, ela não impõe. Segundo, essa autorização vem do alto. Toda autoridade verdadeira vem de Deus. Não adianta, gente. Às vezes a gente fala, né? Uns são e outros não, é isso. Você sabe quando alguém tem uma unção. Outro dia a gente estava ali no batismo, eu e o Thelmo batizando, horas a fio, já estava tendo cãibra na perna. E o louvor tocando, e uma bênção. Mas de repente uma voz me chama a atenção. Eu estou batizando, aquela voz começou a cantar. Eu falei, ungido, ungida. Olhei, por que flui diferente? Existe uma autorização que vem do alto. Uma autorização de Deus. Eu já fui num aniversário que uma pessoa pegou a Bíblia e começou a falar. Aquilo me deu uma coisa ruim. E eu pensei que era só eu. E o Thelmo falou assim, percebeu quando aquela pessoa estava falando, como o ambiente pesou?
A pessoa conseguiu usar as escrituras não para trazer liberdade, mas fazer de cativo. E eu falei, abriu a boca sem autoridade, sem ter o comando de Deus. Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade, ela vem de Deus. A autoridade, eu não estou falando de cargos que se vende, eu estou falando de autoridade. Quem tem autoridade, vocês estão me entendendo? Você sabe quando alguém tem autoridade. Terceiro, essa pessoa tem uma influência, não adianta. Aonde ela vai, ela influencia. Ela tem uma unção que cativa. A autoridade transforma o ambiente. A pessoa chegou, o ambiente mudou. Já percebeu isso? Tem gente que tem a capacidade de chegar e mudar o ambiente. Às vezes o ambiente está pesado, está ruim, mas aquela pessoa chega, traz até, parece que luz junto. É que a autoridade tem esse poder de influência. Onde há autoridade, há ordem, há respeito, há transformação, há direção. Você senta com uma mulher de autoridade numa mesa, não é só um café. Você sai dali com a vida arrumada já. Quantas vezes eu sentei com mulheres de autoridade na mesa, como essa mesma pessoa que eu falei no testemunho. Era só um jantar, era só um café. E o Senhor falou, te enganas, porque não é. Eu estou direcionando. Uma mulher de autoridade, ela tem o dom de Deus de estabelecer destinos, apontar lugares, influenciar pessoas. Vocês estão comigo? Eu estou assim, ó. Quarto, isso eu acho poderoso, porque uma mulher de autoridade, ela caminha em poder. Gente, é maravilhoso ter o conhecimento de destrinchar as escrituras, de aprender. Mas o poder de Deus não dá para explicar. É o poder de Deus. A gente não pode esquecer do poder de Deus. Às vezes Deus permite algumas coisas faltar, falhar, cair, para que a gente exerça o poder dele. Gente, eu saí desse tempo nos Estados Unidos com a minha mente transformada nessa área. Eu nunca mais vou ter uma mente negativa. Todos os dias pela manhã a minha mente dá aquele giro. Eu sou uma mulher de fé, de autoridade. Há poder nas minhas palavras. Vida ou morte no poder da língua. Eu estou assim dentro de casa. E eu estou começando a liberar palavras de vida. Vai dar certo, vai conseguir, Deus está nisso. Porque a gente está nesses dias distraída, e às vezes liberando palavras de morte. É só um exemplo. Alguém te elogia, o que você vai dizer? Ai, que cabelo bonito. Ai, não. A gente tem uma cultura de... Você tem que aprender a dizer assim, bonito mesmo, né? Estou cuidando bem dele. Nossa, como você é linda, obrigada. Nossa, gostei dessa roupa, linda, né? A gente tem que começar a andar nesse lugar. Chega alguém com uma situação, ai fulano, eu tô com uma dor no estômago. 3 dias atrás o meu vizinho estava assim. Sério? Derrama ele onde? Palavra de morte. Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para dizer, vai ser nada não, em nome de Jesus, mas vai no hospital. Só essa semana eu pude, graças a Deus, exercitar 3 vezes isso. 3 pessoas aqui na igreja mandaram mensagem, estou mal, e meu marido está internado. Eu falei, pois ele vai sair bem curado. A outra, ele vai passar por uma cirurgia. Já deu tudo certo. Todos os 3 casos, deu tudo certo. Use a sua boca para abençoar. É poder de Deus. Não é só poder para ter poder, é poder com propósito. É sábia, é saber como usar esse poder para edificar, para proteger pessoas, para liderar. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho que cuidar com o que eu falo. Me ajuda, Pai. Mas, como corpo de Cristo, como igreja, a gente também tem que se enxergar dentro do propósito divino, não como um indivíduo. Às vezes a gente se vê como indivíduo, mas às vezes a gente tem que se ver dentro da igreja. Qual parte eu funciono? Por exemplo, a Bíblia fala, né?
Paulo foi fazer uma analogia muito linda, que o corpo de Cristo, então não é mão, é pé. E às vezes a gente tem que se ver como um membro do corpo. Estão comigo? Não é indivíduo, porque o diabo tem entrado na mentalidade das pessoas e é um corpo que tem uma doença autoimune, um contra o outro. Nunca se viu tanto no natural doenças autoimunes, não é assim? Mas na igreja também. Então, às vezes eu tenho que me perguntar, como membro desse corpo, onde eu estou agora? Porque às vezes, como membro do corpo, eu preciso de apoio, eu preciso ser levantada, ser apoiada. Mas às vezes, eu preciso apoiar. E a gente tem que olhar. Por exemplo, tem um casal que vai casar jovem agora. Às vezes a gente tem condições. O que eu posso te servir? Você vai casar, você precisa de ajuda? Uma mãe ganhou um bebezinho agora. Você já passou, você sabe como é que é. Tá tudo certo, que eu vou lavar uma loucinha, tuas roupas, precisa passar, eu passo. A gente tem que aprender a exercer essa sabedoria de entender. Às vezes eu sou apoiada, mas às vezes eu preciso apoiar. E quando você sai desse lugar de vitimismo, quando você entende que em você é no corpo, há uma funcionalidade, uma autoridade que flui de você, porque você está funcionando no lugar que Deus chamou. Isso é sabedoria. Eu cheguei de viagem e fiz essa pergunta: Deus, eu sei que eu tenho que apoiar pessoas, me mostra. Eu não quero apoiar gente que não está precisando, eu quero que o Senhor me mostre gente para apoiar agora, para segurar, para ajudar, para estar junto. Faça esse exercício. É poder com propósito. Uma mulher autorizada por Deus, ela tem uma coisa que ninguém tira dela. Ela tem direção e liderança. Quando está todo mundo perdido, ela sabe exatamente o que fazer. Ela tem uma liderança nata. Você já foi comer com as amigas no restaurante? Já viu como é que é a bênção que é? Para definir quem vai dividir com quem, cadeira, quem senta aqui. As mulheres de autoridade, elas já vêm com tudo pronto. Elas já vão organizando, colocando, porque tem senso de direção. Quem tem autoridade, inclusive, sabe para onde está indo, não está perdida. Eu amo mulheres assim, ó. Tu vai lá, que legal. Ai, eu celebro tanto, mas não é meu tempo, não é minha estação. Como é bom ouvir isso. Gente que não vai quando não é Maria, vai com as outras. Sabe quem é, sabe o seu propósito, tem autoridade de Deus, tem senso de direção, tem liderança. Não vive em confusão ou indecisão contínua. Tem discernimento e o mais bonito, postura. Ela discerne e tem postura. Eu estou orando na minha cabeça todo dia, discernimento e postura. Quantas vezes a nossa postura não é coerente com aquilo que Deus nos chamou? Quantas vezes ainda você fofoca e Deus te chamou como autoridade? Por que você se desautoriza em mesas que Deus te pediu para você edificar? Quantas de nós escolhemos caminhos errados porque nós não estamos fluindo debaixo da autoridade de Deus? Em sexto lugar, agora vai pegar. Essa mulher, ela tem autoridade, mas ela não é mandona. Ela não é dominadora. Ela não quer tudo do jeito dela. Porque ela tem submissão e obediência dentro do coração dela. Ela sabe respeitar as outras autoridades. Ela sabe dizer assim: olha, eu gostaria de ir, mas deixa eu perguntar para fulana, porque ela é a pessoa que cuida disso. Deixa eu ver com ela. Respeita a autoridade. Quero ir, mas deixa eu ver com meu marido. Ele é autoridade sobre a minha vida. Sempre perguntamos: o que tu acha disso? Às vezes nós discordamos. É muito natural nós discordarmos. E às vezes eu falo: tá, mas eu não vou sem seu teu acordo. Eu tenho esse ponto de vista, tu tem esse ponto de vista, que a gente vai fazer agora. Daí ele pensa: não é pecado. Tá tudo bem tu ir. Talvez seja Deus mesmo, vai. Mas às vezes ele fala: isso é inegociável. Ou às vezes eu estou com ele: isso é inegociável. Submissão e obediência. A autoridade espiritual verdadeira é marcada por submissão primeiro a Deus. Eu acho a coisa mais linda quando alguém fala assim: ai, Deus não me liberou. E é algo bom, porque eu fico com o pé atrás quando o Deus daquela pessoa só manda ela fazer as coisas que ela quer. Ela está sempre, tudo Deus falou, Deus disse. E Deus fala contigo.
E é tudo as coisas que ela quer. Não, sabe, esse brigadeirão, Deus diz, pode comer, não vai acontecer nada contigo. E ela vai botando Deus em tudo. Mas na verdade que Deus não está em nada. Quanto mais obediente à vontade do Pai, maior autoridade você vai ter. Eu queria que você fechasse os olhos bem rapidamente agora. Você ficasse agora só com Deus. E você perguntasse para o Senhor agora: Pai, o que eu preciso obedecer? O que o Senhor tem me pedido e eu tenho recalcitado, eu tenho muitas vezes sido até rebelde, Deus. Às vezes eu não tenho autoridade na minha língua, na minha palavra, na minha vida, porque eu não tenho sido obediente às tuas investidas, ao teu investimento na minha vida, ao que o Senhor tem me pedido. Senhor, não tenho nem ouvido a tua voz. Estou tão perdida. Preciso que o Senhor me direcione, me faça uma mulher obediente. Obediente primeiro a Deus, alinhada ao propósito divino, cheia do Espírito Santo. Amém? Em Mateus 8:9 diz assim: o centurião disse: eu sou homem sujeito à autoridade, por isso digo, eu sou obedecido. Como eu sou sujeito, eu também aquilo que eu planto eu colho. Uma filha obediente aos pais vai colher filhos obedientes. Gente, tem várias histórias aqui de mulheres que foram rebeldes aos pais e colheram na vida dos filhos rebeldia. Quando você se sujeita, você colhe. E por último, é o testemunho de vida. A autoridade real é percebida pelo exemplo. Pessoas com autoridade espiritual têm vida coerente, íntegra e fiel. A vida dela é coerente com aquilo que ela fala. E eu queria que você ficasse de pé. O Senhor quer autorizar mulheres hoje aqui. Você que tem estado espiritualmente, parece que numa frieza espiritual, numa incredulidade. Você até luta contra pensamentos na sua cabeça: será que Deus existe mesmo? Porque olha o que está acontecendo. Quantas estão vivendo uma vida de uma religião vazia, uma religião só de rituais? Vem ao culto, entrega os seus dízimos e ofertas, faz alguma coisa aqui, mas a verdade é que por dentro estão como mortas e precisam ser ressuscitadas pelo Senhor, precisam ser alinhadas ao propósito divino e a receber a autoridade do alto. O Senhor quer autorizar a sua vida. O Senhor quer construir milagres dentro da sua casa. Ele quer te fazer uma mulher de fé. E eu vejo nessa noite Deus acrescentando fé aqui. E é um pedido sábio quando você diz: Senhor, acrescenta a minha fé. Porque eu tenho andado num nível tão medíocre, tão baixo, tão pequeno, tão desaprovado, tão desautorizado pelo Senhor. Senhor, eu não desejo a autorização, o elogio das pessoas, porque eu sei que a autoridade que o homem confia não vale muita coisa, mas aquela que vem de Deus rompe barreiras, quebra grilhões, faz caminhos aparecerem no meio do nada. O Senhor hoje quer sacudir você e acrescentar a sua fé. Você vai aumentar o nível da fé. Você vai vivenciar milagres sobrenaturais no poder da palavra. Quando você começar a falar no poder da palavra de Deus na sua boca, vai começar a fluir água no deserto. Deus vai começar a fazer milagres. Nós vamos voltar a ver milagres. Mulheres diretivas. Eu queria orar com você. Você que
poxa, essa palavra foi para mim, eu preciso. Gente, eu fui tão sacudida nesses dias, tão sacudida pelo Senhor, a minha fé foi tão acrescentada. E se você quer viver isso, se você quer essa unção sobre a sua cabeça, se você quer viver essa mudança hoje, vem aqui, eu quero orar com você, vem cá. Tipo assim, eu cansei essa vida medíocre. Eu não quero viver isso, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero a autoridade divina que vem do alto, o poder. Gente, Deus não dá autoridade para meninas, Deus dá autoridade para filhas maduras. Deus não dá autoridade para quem não tem idade para ter autoridade. Se perceba diante de Deus hoje: Senhor, tem tantas imaturidades ainda na minha vida. Senhor, me amadurece, me prepara. Quando um homem entra para a escola para ser um policial, para ser um militar, ele precisa se submeter a um treinamento, para depois então passar por uma coroação, para vestir uma farda e para agir em autoridade, poder público. Algumas mulheres aqui começam a entrar hoje na escola do Espírito Santo, a serem treinadas pelo melhor professor que existe, que é o Espírito Santo. Eu vejo hoje transformação na mente. Mulheres aqui que estão com a mente, sua mente vai ser transformada pelo Espírito de Deus. Vai nascer em você uma mulher de fé. Mulheres que têm dom de cura aqui. Quantas vezes você, por falta de coragem, não ora, não abre a sua boca, não repreende? Quem anda perto de mim sabe que toda palavra infrutífera eu repreendo. Nada é brincadeira para mim. Está repreendido em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus. Mulher, você tem autoridade para quebrar o poder do mal na sua casa, na sua vida, na sua família. Uma unção fresca cai hoje do céu sobre você. O Senhor vai revolucionar a sua vida. Um dia Ele revolucionou a minha. Um dia Ele mudou a minha história. Como mudou a história dessa pessoa, eu contei o testemunho. Você vai ser encontrado dentro da sua casa, lá na sua mesa, quando você estiver tomando café, limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos. A autoridade vai te achar, a autoridade do céu vai te encontrar. Você vai começar a profetizar. Você que veio de uma família destruída, você que veio de um lar destruído, quantas coisas você tem tomado para você mesmo, e dizer, eu vou viver igual. Está repreendido em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus. Você vai começar todas as manhãs: eu vou construir uma nova história. Deus através de mim vai fazer algo novo na minha linhagem, na minha geração. Em nome de Jesus. Mulheres que andam em confusão mental, carências, sempre carente, só vai estabelecer dentro de você um patamar de justiça novo. Você vai conhecer o Senhor dos Exércitos, você vai conhecer o seu Deus. Os atributos de Deus vão começar a pular para dentro de você. Você vai começar: o Deus que criou o céu e a terra, o Deus poderoso. Comece a orar agora. Comece a declarar agora palavras de vida. Eu quero que você retire no mundo espiritual agora toda palavra de maldição que você mesmo soltou. Você amaldiçoou seu casamento, amaldiçoou seus filhos, seu marido, a sua família. Retire agora no mundo espiritual. Fala assim: eu retiro todas as vezes que o diabo usou minha boca. Eu retiro agora em nome de Jesus. Eu retiro toda palavra infrutífera das trevas. Começa a profetizar aquilo que o Senhor vai começar a te instruir agora. Isso, instruir agora. Olha, começa a profetizar sobre a sua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou uma mulher inteligente, com facilidade de aprendizado. Começa a declarar agora. Para de dizer: eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem a mente de Cristo. Seja curada agora na sua mente. Instabilidade emocional. Acorda de manhã de um jeito, à tarde está de outro. Comece a ser curada agora.
Agora, Espírito Santo, toca agora. Isso, sobrenaturalmente. Levanta mulheres com autoridade. Agora, com autoridade, Espírito Santo de Deus. Oh, vem para esse lugar agora. Levanta mulher.